Aldo, meu irmão, como anda sua amparada Vicência? Tem conseguido superar os desafios ou continua com aquelas velhas preocupações? Que nada, meu querido Botelho. Vicência continua cada vez mais irresponsável, apesar de nossos constantes apelos para que ela busque outros caminhos para sua vida. As pressões têm sido muito fortes. Aldo, e os pais? Alício, temos feito de tudo para retirá-los da infantilidade em que estacionaram. O Gomes tem estado cada vez mais disposto às bebidas e às farras, que têm se tornado cada vez mais costumeiras em sua vida. Sai do trabalho e vai direto para o tal barzinho, joga o seu futebol e vai direto para o tal barzinho, passa os fins de semana direto no barzinho. A bem da verdade, ele tem virado uma garrafa ambulante. Realmente tem trocado insistentemente o L pelo B, ou seja, de larzinho pelo barzinho, e isso tem sido terrível. Dessa forma, o seu ciclo obsessivo tem se apertado cada vez mais, já que os espaços cedidos são cada vez maiores e os seus terríveis controladores encontram cada vez mais campo de ação. Na realidade, temos feito o possível. Estamos nos esforçando ao máximo, mas, como você sabe, se não houver um claro esforço e uma decisão firme por parte de todos aqueles que se encontram diante dessas pressões, se não houver muita determinação e vontade, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Meu caro Aldo, se não houver esforço, determinação e vontade férrea, toda ajuda vai se tornando inviável. É o álcool, meu querido irmão, essa hidra perversa que impiedosamente vai dizimando lares e vidas por onde quer que passe. É o álcool, esse ópio livre que graça cada vez mais inclemente. Veja você que o nosso marquesano, outro dia, nos disse que somente aqui nesse educandário cerca de 40% das famílias vivem às voltas com esse impiedoso verdugo. Alício, temos estado muito atentos, pois os planos desses verdugos implacáveis para a destruição do lar baseiam-se em 3 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, levar a nossa Carlinda, a mãe de Vicência, à prática da infidelidade conjugal plena, e daí colocarem o lar totalmente à deriva, e dessa forma provocar um grande cataclismo na família. Em segundo lugar, arrastar o Gomes, seu pai, aos mais elevados níveis de alcoolismo, visto que são bons conhecedores da ficha kármica de nosso irmão. Por essa razão eles sabem perfeitamente que as possibilidades são amplas diante de um mínimo esforço. Em terceiro lugar, cumprido esses intentos macabros, eles acham mesmo que será facílimo levar a nossa Vicência rapidamente ao suicídio, motivada pela desilusão, já que o alcoolismo vivido também por ela há pouco tempo faz com que ela traga consigo uma predisposição depressiva altíssima. Assim, a nossa Vicência, que já traz consigo profundas fraquezas no campo moral, vendo a família toda aniquilada e desbaratada, e não tendo muitos recursos com os quais contar, e assistindo aos pais se digladiando ferozmente, fatalmente não suportará e as largas brechas já sulcadas em sua personalidade serão espaços pródigos que a encaminharão facilmente para essa fuga insidiosa sem nenhuma resistência. Meu caro Aldo, não podemos permitir que esse planejamento macabro siga tranquilamente o seu curso. Providências urgentes precisam ser tomadas. E pode contar comigo. Madalena é uma menina muito tranquila e não me exige grandes esforços em sua condução. Assim, posso canalizar todo o tempo disponível para ajudá-lo na assistência à Vicência. Meu amigo, conte comigo. Ora, meu bom Alício, já ia mesmo te pedir socorro, tanto a ti como aos outros amigos. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, mas, entretanto, temos de contar também com a aquiescência, colaboração efetiva dela, senão todos os esforços encaminhados em sua direção serão inócuos, tu bem sabes disso. Estamos buscando de todas as maneiras colocar no caminho dela o Otaviano, filho de uma família bem estruturada e que tem um embasamento evangélico doutrinário nas lides espíritas muito bom. Esse jovem me foi apresentado pelo seu protetor, o Senésio, conheces?
e já nos reunimos com ele em algumas oportunidades durante o sono. Ele já se comprometeu a nos ajudar, levando-a para conhecer e frequentar a Mocidade Espírita Consolador, o que já aconteceu por 2 vezes consecutivas. Ora, Aldo, não me deixe curioso. Diga-me os resultados. Meu bom Alício, Sinésio e eu fomos pessoalmente, juntamos Otaviano e a nossa Vicência por 2 vezes e demandamos as atividades da Mocidade o Consolador. Foi um sucesso, embora as dificuldades ainda persistam. No dia em que lá chegamos, o tema era Valorizando a Vida, uma abordagem filosófica repleta de evangelho e de muito amor, e isso tocou profundamente a nossa Vicência, que ficou maravilhada com tudo que viu e ouviu. Logo ao chegar, foi muito bem recebida. Você sabe que ela é extremamente carente e logo se sentiu amparada, amada, entre irmãos e maravilhou-se com as músicas evangelizadas e repletas de grandes ensinamentos. Maravilhou-se também com as demais atividades. A comissão de artes, o coral, a turma da evangelização, adorou a comissão de estudos e ficou muito pensativa em relação ao convite que lhe foi feito para participar da distribuição de alimentos aos necessitados. Ela se propôs voltar e voltou mesmo. Mas as pressões sobre ela têm sido terríveis nestes dias que se seguem. Você não imagina o que tem tido de pressão na casa de nossa Vicência. Eu posso imaginar. Veja você que o Arquibaldo, aquele companheiro em desalinho, ficou feroz, aliás põe feroz nisso. Ele até convocou uma reunião de emergência com alguns de seus colaboradores mais diretos e seus superiores para fazer um relato dos acontecimentos. Nós também estivemos anonimamente lá para nos inteirar do que estava sendo tratado. Arquibaldo estava desesperado, pois a nossa Vicência, com essas 2 idas à Mocidade o Consolador, aumentou e melhorou consideravelmente o seu nível vibratório, saindo com mais facilidade das faixas de sintonia desses nossos irmãos. Lá, ela aprendeu um hino que tem se fixado em sua acústica mental, de forma que por esses dias Arquibaldo e sua turma não têm conseguido interferir em sua sintonia, já que o alinhamento mental dela saiu dos níveis inferiores e tem estado em estágios aos quais eles não têm acesso. Aldo, não me ponha mais curioso, conte-me tudo. Afinal de contas, apesar de ser guia ainda tenho as minhas curiosidades, e preciso também ficar bem informado para poder ajudá-lo melhor. Ora, Alício, nessa reunião das más intenções eles decidiram por 3 medidas que o julgaram ser suficientes para não deixar Vicência lhes fugir das garras. Conte-me, Aldo. Em primeiro lugar, eles colocaram junto do Gomes, o seu pai, mais alguns companheiros inconscientes, mas que vivem fixados às faixas do alcoolismo. Querem que ele seja instigado a beber ainda mais, e ordenaram que ele fosse colocado cada vez mais nervoso, agitado e agressivo. Como se isso não bastasse, reforçaram as pressões sobre a nossa Carlinda, a mãe, requerendo que ela viva cada vez mais os apelos da sexualidade e, dessa forma, acreditam que em pouco tempo o lar estará desfeito. Eles acreditam que Vicência, vendo as coisas piorar dentro de sua estrutura familiar, acreditará isso à sua presença na Mocidade e pensará que seus esforços não estão dando resultado ou, até mesmo, piorando as coisas. Daí o afastamento total será uma questão de muito pouco tempo. E aí, Aldo, como vamos fazer? Ora, Alício, bem sabes que se torna uma questão complicada, pois essas falanges estão atacando pessoas que são altamente comprometidas com os campos a que se entregaram, e assim têm a ampla vantagem de uma sintonia perfeita. Dessa forma, o processo de auxílio torna-se bem mais difícil. Tenho estudado diuturnamente tal situação. Tem que haver uma saída. Meu caro Aldo, a curiosidade movimentada no bem é sempre esclarecedora. Veja que, tendo conhecimento pleno da situação, posso ajudá-lo. Eu te ouvi, analisei e já sei a saída para essa situação. Vamos à Casa Espírita a Caminho da Luz,
onde se encontra a mocidade e o Consolador, e vamos levar a questão diretamente ao seu mentor. Eu o conheço, já precisei de seus préstimos numa ocasião. É o irmão Carmelo, um velho amigo nosso, de quando ainda me encontrava em preparação para as atividades de hoje. Vamos lá, vamos sem demora. Alice e Aldo seguiram para o templo espírita a caminho da luz, e logo à porta foram recebidos pelo seu responsável, o venerável irmão Carmelo, sempre muito alegre, sorridente e meigo em sua acolhida, mas um companheiro extremamente exigente quanto às responsabilidades cristãs. Paz e alegria, meus bons amigos Aldo e Alício. Eu já os esperava aqui faz tempo. Aguardava tão somente que vocês desenvolvessem as buscas pelas soluções que podem ser viabilizadas para ampararmos a nossa Vicência. Vejam que desde que ela aqui chegou, como todos os que aqui chegam, fizemos um amplo levantamento de sua situação e de suas necessidades, e também temos os nossos planos estratégicos para executar diante das investidas de nossos companheirinhos ainda em descompasso com a harmonia universal. Naquela reunião em que você, Aldo, e o nosso irmão Sinésio compareceram, alguns de nossos trabalhadores também estavam lá monitorando os acontecimentos. Baseados nos fatos que lá se sucederam, temos também um plano estratégico para pôr em ação diante das investidas de seus perseguidores. Irmão Carmelo, fale-nos a respeito dele. Queridos irmãos, temos de trabalhar recursos que atinjam também a nossa Carlinda, porque se a deixarmos, aí teremos 2 contra 1, ou seja, Carlinda e Gomes insulados pelos nossos irmãozinhos contra a nossa Vicência. Mas veja que, se nos voltarmos também focando os nossos objetivos sobre Carlinda, teremos também 2 contra 1, mas aí será diferente, teremos Carlinda e Vicência versus Gomes. 2 companheiras buscando se desvencilhar das teias obsessivas e se direcionando ao bem. E Gomes, que, a nosso ver, ainda precisará de muitas dores e muitas lágrimas para entender o real sentido da experiência humana. Meu caro Carmelo, se bem conheço o quadro, acho que demover Carlinda de seus intentos não será nada fácil. Ora, meu nobre Alício, nada há que o Evangelho não seja capaz de transformar. Nossa Carlinda, em razão dos seus vários desvios emocionais nos últimos tempos, já se encontra a caminho de uma enfermidade já manifesta em seu organismo. Ora, vamos tão somente acelerá-la, apressá-la. Assim, em breves dias, ela manifestará muitas dores na região uterina com fortes contrações, que nós manteremos e sustentaremos como uma sintomatologia difusa e incerta. A isso, meus irmãos, poderemos chamar de dores despertamento ou, se quiserem, a cura através da doença. Dessa forma, as intensas dores e o constante insucesso nos processos de cura irão muito rapidamente trazê-la à nossa casa na esperança de encontrar um tratamento eficaz. E nós a reteremos aqui por um longo período para o tratamento espiritual. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Teremos orientadamente algumas melhoras para fortalecer-lhe o otimismo e outras recaídas sempre que se façam necessárias. E assim pretendemos agregá-la ao nosso ciclo de estudos aqui promovidos por meio das muitas palestras, o que irá lhe gerar algum alívio. Alívio, meus amigos, não estamos falando de cura, pois se curar não volta nunca mais e aí todo o nosso empenho não logrará o êxito necessário. Aliás, os coordenadores responsáveis pelos estudos destinados às reuniões públicas estão demais, sempre empenhados no despertamento de nossos frequentadores. E, assim, têm se preocupado muito com a qualidade de nossas atividades, e isso tem nos trazido muitas vitórias e maravilhosas alegrias. Acreditamos que ela, ouvindo verdades novas, possa pouco a pouco melhorar o seu nível de sintonia. Assim, psiquicamente, poderá se desfazer do atual quadro de sintonia ao qual se encontra presa. Quando ela ficar mais liberta dessas influências, teremos como interferir diretamente em seu comportamento, e em pouco tempo nós aqui daremos o golpe de misericórdia. Irmão Carmelo, por favor,
não me deixa ainda mais curioso. Fale-me logo desse tal golpe de misericórdia. Caro Aldo, é muito simples. Aqui Jesus é a porta e Kardec é a chave. Tudo em nossa casa se concentra em Jesus e Kardec. Assim sendo, encaminharemos nossa irmã Carlinda para duas atividades importantíssimas que desenvolvemos. De início, localizaremos nossa irmã no curso do Evangelho no Lar, com o objetivo de instituirmos Jesus em seu lar. Em seguida, a convidaremos para participar conosco do estudo sistematizado acerca das obras de nosso irmão André Luiz, trazidas por intermédio da mediunidade do Cândido Francisco do Amor Xavier. E assim levaremos a nossa irmã a percorrer as páginas luz e dias de nosso lar até desembarcar no mundo maior. Nossa irmã terá oportunidades magníficas de fazer um maravilhoso curso intensivo de preparação ético-moral para uma nova era, melhor entendendo as responsabilidades maiores com vistas à imortalidade da alma, o que lhe permitirá corrigir os próprios rumos e reordenar sua caminhada. Amigos, André Luiz é maravilhoso e tem feito prodígios em nossa casa. O nível de aproveitamento dos irmãos participantes hoje é superior a 85% em termos de crescimento e reorganização espiritual. São trabalhos já com vistas à nova era. Irmão Carmelo, e a doença de Dona Carlinda. Amado Aldo, não existem doenças, apenas mecanismos de cura atendendo às necessidades da alma. E o Gomes. Olha, meu querido Aldo, tudo aquilo que se encontra além de nossa capacidade e condições devemos nos limitar a entregar nas mãos de Jesus, pois ele certamente cuidará pessoalmente do nosso companheiro por meio dos sublimes mecanismos do tempo. Por ora, façamos a nossa parte e façamos-la bem. Saibamos fazer a entrega ao sublime peregrino de tudo aquilo que esteja além de nossas forças ou acima dos nossos acanhados recursos. Meu irmão, entreguemos o nosso Gomes aos bancos da misericórdia, eles saberão como albergá-lo em sua infinita bondade. Alice e Aldo ultimaram as despedidas agradecidos de coração ao irmão Carmelo, prometendo voltar outras vezes para tratarem em conjunto de tão intrincado assunto. Assim, Alice também se comprometeu a acompanhar a sua amparada a todas as atividades do grupo espírita, onde também passaria a colaborar diretamente, ao que nosso companheiro e dirigente espiritual Carmelo demonstrou íntima satisfação. Aldo e Alice, foi uma alegria recebê-los em nosso grupo. Voltem sempre. E que Jesus lhes seja a estrela guia, auxiliando-os diretamente em vossas responsabilidades. Carmelo, foi uma alegria conhecê-lo. Quero estreitar ainda mais os nossos laços e também participar mais diretamente das atividades do Consolador. Que o Senhor seja sempre conosco. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. O tempo avançava acelere, e todos redobravam esforços dentro de suas responsabilidades buscando desincumbir dessas da melhor forma possível. Assim, aquela instituição avançava em seus trabalhos e em suas responsabilidades, que não eram poucas. Era um lar bendito a acolher almas caídas nos infortúnios do caminho, e que tinham ali a oportunidade de melhor se moldar para o enfrentamento dos muitos desafios do futuro. Salas de aula. Bendita a seara, espaço de luz onde companheiros preciosos têm todos os dias a abençoada oportunidade de se redimir perante o passado delituoso. Local onde se abrem as portas para a reconstrução de si mesmos nos momentos maravilhosos de servir coletivamente, de abraçar a criança em suas necessidades de conhecimento e de amparar o jovem ensejando-lhe a chance de crescimento intelectual e moral, e a todos distribuir a semente luzidia do progresso. Quantos companheiros falidos e necessitados das experiências coletivas encontram nessas salas de aula rampa vigorosa e segura na forma de formosas oficinas de trabalho,
rampas que lhes permitem alçar voos mais altos. Quantos úteros abortistas, quantos assassinos contumazes, quantos companheiros herdeiros da paternidade e da maternidade irresponsáveis encontram ali, naquelas salas, a chave de ouro para abrir as portas do progresso e definir a própria reconstrução pessoal. Feliz o coração que ensina. Feliz o que distribui conhecimento a mãos cheias. Feliz da voz que gorjeia o canto de amor dos imortais, fazendo surgir nos corações ouvintes esperanças renovadas. Feliz das mãos rachadas e ressequidas do pó de giz, mas que por meio da didática da alma souberam manter os corações unidos e umedecidos no azeite viscoso da candeia que ilumina e garante a luz na sala dos conhecimentos. Marquesano, tenho andado muito preocupado com a afluência desses nossos irmãos mais infelizes por aqui. Veja você que aquele Miguelzinho tem vindo sempre para cá com a sua turma, e ficam por aqui como se estivessem totalmente livres e com o campo aberto para urdir suas atividades macabras. Ora, Ivanovic, não pense que a preocupação seja somente sua, pois há muito venho acompanhando essas movimentações por aqui e noto que eles têm se organizado cada vez mais. Eles também têm feito planos sofisticados e complexos para surpreender nossos irmãos alunos. Eu estou muito preocupado e não descanso um só instante. Tenho procurado orientar e alertar Eulália quanto a esse perigo iminente, e principalmente busco incentivar as orações no interior de nossa escola como um dos recursos disponíveis e dos mais eficientes. Marquesano, essa turma não é fácil. Eles são perigosíssimos e agem de forma bastante agressiva e dissimulada. Quando nos assustamos, eles já envolveram nossos meninos e daí, para resgatá-los, a coisa se torna muito mais complicada. A bem da verdade, é quase impossível mesmo. Tudo isso por causa dos níveis de dependência causados pela própria droga, o que por si só já se torna amplamente difícil. Somando-se a isso temos essa multidão de sonâmbulos a viver do lado de cá, todos com os tecidos perispirituais totalmente encharcados e entorpecidos, continuando a exigir novas experiências no campo dos entorpecentes. A passagem para o lado de cá não os isenta dos vícios e das loucuras de ontem. Ao contrário, acelera os desejos e potencializa os resultados. Vivem assim, mentalmente travados e adormecidos pela larga ingestão das drogas, mas ainda como dependentes psicológicos em potencial. E, por isso mesmo, a grande necessidade de se manterem conectados aos encarnados que se situam na mesma faixa de necessidades, aos quais se plugam com extrema facilidade. Basta, para isso, que encontrem tão somente alguma sintonia nas linhas das drogas, ainda que mínima, pequenas simpatias, mínimas disposições ou até mesmo pequenos desejos vagos ou fragmentos miasmáticos existentes pela já utilização em qualquer tempo. A virulência do processo é muito alta, Marquesano. E fugir dessas pressões, quando instaladas, é sempre muito difícil. Somente com muita vigilância, redobrada perseverança no bem e a prática diária da oração do trabalho edificante. Paz e alegria, meus amigos Marquesano e Ivanovic. Muito me alegra poder estar com vocês. A conversação de vocês muito me interessa e pude captá-la com facilidade. É um assunto de urgência. Paz e alegria, irmão Urano, como andam as lutas? Meus irmãos, essa responsabilidade de cuidar de uma região não tem sido nada fácil, principalmente levando em conta a imensa legião de jovens que temos por essas bandas daqui. Somente desse bairro já são muitos, considerando ainda a existência desta escola, que se fixa também no ambiente de nossa modesta responsabilidade. Assim é que nossas obrigações se tornam mais complexas, sem falar nas outras instituições que aqui existem. As casas espíritas, as igrejas e os templos evangélicos, locais onde existem vários trabalhos voltados para os jovens. Aí a coisa fica ainda mais complicada, meus irmãos. E assim não temos tempo nem para piscar,
Descanso mesmo acredito que só mesmo com uma reencarnação. Pior é que muitos ainda falam do descanso eterno. Na verdade, não sei por onde anda esse tal descanso, porque o que vejo aqui é trabalho, lutas, e mais trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. Graças a Deus, porque o sentimento de inutilidade é triste. Maravilhoso é quando ainda nos sentimos úteis. Ora, Urano, ter a responsabilidade da condução espiritual de uma região inteira deve ser realmente muito pesado. Muito trabalho mesmo. Pesada, meus amigos, é ociosidade. Com o trabalho tudo se torna leve. Meu amigo, ainda agora estávamos falando do bando do Miguelzinho, que tem tentando investir sobre nossa instituição. Nem me fale, pois temos o bando do Miguelzinho e o do Lopes Branco. Mas o que me tira o sono mesmo é o cavalo louco, esse é danado e de uma ferocidade incalculável. Agem diuturnamente em função do mal. Os dois primeiros são ignorantes e desviados do caminho do bem, mas ainda assim encontramos neles alguns sentimentos positivos, com amplas possibilidades de ser reconduzidos novamente ao caminho do bem. Mas o terceiro, meus irmãos, é terrível. Eles andam por aí aprontando mesmo e atuam em quase toda a região, com ligações com outros grupos de fora da nossa área de ação. Para eles basta encontrar alguma mente invigilante, rebelde, sintonizada com desavenças, mágoas, raiva, que eles montam mesmo, no sentido mais exato da palavra, e enlouquecem. Montam em seus cavalos e, quando esses acordam, já é tarde e somente restam as lágrimas, as dores e muitas confusões. Nem me fale, há alguns dias tivemos de recorrer aos amigos superiores no sentido de nos valerem aqui, pois estávamos sob ameaça de iminente ataque dessa turma terrível, que segundo apuramos anda sob o comando do cavalo louco. Vieram aqui em nossa escola porque queriam uma aluna nossa. Mas por que a preferência justamente por essa aluna? Eles a conheceram em uma dessas noitadas por aí e continuaram a acompanhar a pobre mocinha, e queriam porque queriam tirá-la daqui. Já tinham armado todo o circo para que ela matasse aulas e arrumaram até um espertalhão para encontrá-la e seduzi-la. E daí, para consumarem a sua primeira experiência no mundo das drogas, seria um passo inevitável e possivelmente sem retorno. E o que fizeram? Apelamos para a misericórdia, que nos enviou recursos magnéticos na hora da nossa oração inicial com os alunos, e eles foram expulsos daqui à custa de muito choque magnético e chispas de fogo. Naquele dia, houve uma inquietação geral na escola. Aliás, todas as vezes que eles se aproximam, o clima psíquico da escola se torna insustentável, necessitando de muita prece, concentração e interação fraterna. E a Luna? Ela está em casa até hoje. Nossos superiores preferiram submetê-la a uma infecção pulmonar, pneumonia. Esteve internada e ficará fora ainda mais dias, até que eles possam verdadeiramente esquecê-la. Graças a Deus, essa turma, devido à canhada postura espiritual e o baixo padrão vibratório, não consegue localizar a sua residência. Mas até hoje temos visto vários integrantes do grupo Cavalo Louco nas imediações da nossa escola, investigando sobre a sua presença, pois não concordam de maneira alguma em tê-la perdido. Acreditamos que daqui a alguns dias eles desistirão e aí poderemos retornar com ela. Bendita a doença, Marquesano. Urano, tudo tem um fim positivo, pena que não percebamos as finalidades. Nada nos acontece sem que tenha uma finalidade positiva. Sim, meu querido amigo, só o bem é real. Veja você, amigo Ivanovic, temos andado em apuros por aqui. Diga-me, Urano, por quais motivos? O Miguelzinho, tão logo se viu desencarnado, tomou conhecimento de sua real situação. Antes mesmo que conseguisse se separar dos despojos físicos, já havia iniciado suas investidas. Ainda nessa aparência horrenda, que todos conhecemos,
ele continua a agir impiedosamente. Agora, ele tem estado muito próximo do cavalo louco, que lhe explora a inteligência fértil, e eles estão tramando a morte do delegado Cristóvão. Do delegado Cristóvão? Sim, eles veem nele um impedimento, um empecilho para suas ações por aqui, pois o delegado tem agido diretamente nas origens das drogas, dificultando os trabalhos nos dois planos da vida. Isso tem diminuído as ações dos grupos de encanados e dos bandos de Miguelzinho e do Cavalo Louco. Por isso eles andam possessos com o delegado e sua equipe. Querem matá-lo de qualquer forma. E o que vocês têm feito? Em primeiro lugar, convocamos uma reunião extraordinária para uma conversa muito franca com os protetores de todos e os aconselhamos a acionar seus protegidos a ficar o mais próximos possível da fé, a orar, a ter sempre posturas mentais equilibradas e a se manter mais em seus lares quando estiverem de folga ou fora do serviço. Graças a essa intermediação, Cristóvão tem até ido ao centro espírita lá do Pessoal da Luz, para tomar passes e, vez por outra, ele fala com alguém. Estou pressentindo alguma coisa no ar. Nossa, a coisa está mesmo complicada, pois mantém todo o grupo do delegado Cristóvão fora do alcance dessas feiras, uma vez que a postura mental é tudo. Se eles estiverem mentalmente vigilantes e agregados ao bem, definitivamente ninguém se interporá entre eles, pois a mente é tudo, e a mente vigilante forma barreiras intransponíveis. Mas aí surgiu uma nova complicação, e essa é difícil de resolver. Sim, Urano, conte-me. Veja você, Marquesano, que os integrantes do bando do Cavalo Louco estão tentando inserir um companheiro na equipe do pobre do Cristóvão. Trata-se de alguém sem nenhum ganho moral e totalmente despido de senso de equipe. Apesar de ser policial, ele vive em amplas vinculações com esses comensais das trevas. E eles intentam, por intermédio dele, conseguir atingir o nosso Cristóvão numa operação qualquer. Meu irmão Urano, as coisas estão para lá de graves, então, pois o delegado Cristóvão e a sua valorosa equipe são a resistência encarnada em nossa região. Por que não levamos esta questão ao nosso companheiro Carmelo? O nosso Carmelo vem nos dando uma grande contribuição nessa questão, mas as coisas não são tão simples quanto parecem. Existem outros aspectos a serem observados. Ora, Urano, eu achava que somente este colégio já tinha questões de sobra. Neste instante, o nosso irmão Carmelo apresentou-se diante deles, chamado por suas citações. Aliás, o pensamento é força e, onde quer que se manifeste, cria laços de sintonia. Por intermédio dele formamos o nosso mundo, criamos o nosso ambiente e elegemos as nossas companhias. O pensamento forma um campo de força irresistível e arrasta para si os mais complexos campos de vibração onde existam reciprocidade, levando aos outros as nossas expressões em sentimentos. Por isso, a todo instante estamos operando ligações espontâneas e reflexas e sinalizando o piso de nossas vibrações, por mais íntimas que sejam. Paz e alegria, meus irmãos. Paz e alegria, querido Carmelo. Meus amigos, temos laborado dentro dos mais aguerridos esforços para ajudá-los nessa tarefa. Entretanto, os nossos esforços têm esbarrado nas limitações de recursos existentes. Mas temos certeza de que em pouco tempo vamos superá-los e, assim, lograremos êxito. Solicitei a colaboração de nosso irmão Palminha, amigo, trabalhador nas lides da mediunidade e já atuante nesse desafio. Assim, em muito breve tempo teremos novidades quanto ao Cavalo Louco e seu bando. Na verdade, tentamos resolver a questão em nossa casa, mas vimos que as dificuldades que ainda possuímos são muitas. São limitações até mesmo no campo da mediunidade, e somente o Palminha poderia lhes dar a explicação exata de tais impedimentos. Vejam vocês que, na última reunião, nossos superiores nos disseram que estima-se que hoje 73% dos trabalhadores das lides mediúnicas estejam com os canais emperrados,
E isso por vários motivos. Por essa razão, trabalhos importantíssimos deixam de ser realizados ou são adiados sine die, o que é uma pena e complica ainda mais a situação. Como assim emperrados? Segundo nossos superiores, isso acontece principalmente pela falta de conscientização individual e de grupo em torno do que realmente representa a mediunidade em termos da lei do progresso. Na realidade, falta uma melhor preparação dos grupos em torno de estudos, profundidade e objetividade em relação ao tema. Mas por que isso ocorreria? Justamente pela infantilidade que ainda impera sobre uma gama enorme de grupos. Muitas vezes vemos mais ilusões e fantasias do que propriamente compromisso, entrega responsável e busca assídua da realidade. Tem faltado mais objetivo direto, e isso por desconhecimento mesmo. Alguns por causa de disputas internas, congelando auspiciosos projetos em função dos elevados níveis de vaidade. Outros vivendo ainda o tempo das competições mesquinhas e das irresponsabilidades. Somam-se a isso o despreparo de muitos dirigentes e doutrinadores e uma fragilidade muito grande quanto aos companheiros que atuam como vibracionais, onde muitos se acham inúteis e outros nem mesmo sabem por que estão ali. Meu Deus! Meu amigo, sem conhecimento, dedicação, responsabilidade, folha de serviços no bem não iremos a lugar algum. Aliás, mediunidade das mãos vazias ou trabalho mediúnico sem vinculação às tarefas da caridade são como as bijuterias, maravilhosas, mas sem valor intrínseco e extrínseco. A mediunidade não pode prescindir da folha corrida de seus profitentes. Por isso, temos incentivado as casas que participamos e as em que atuamos diretamente a um urgente retorno, principalmente no que diz respeito ao Pentateuco de luz. Um revigoramento substancial em torno de Allan Kardec, sem demora e titubeios. Também temos incentivado a busca a Emmanuel, principalmente no que se refere à sua feição evangélica, pão nosso, vinha de luz, fonte viva, caminho, verdade e vida, agenda cristã, palavras de vida eterna. Estes, meu querido amigo, são estudos obrigatórios. Temos quase exigido um retorno sem maiores delongas a André Luiz, dentro de métodos sequenciados em um processo sistematizado. De nada adiantará abrir e multiplicar conhecimentos se não avançarmos em conscientização. Joana, imprescindível. Como falar, entender, participar e atuar com a mediunidade sem as contribuições luzidias de Manuel Filomeno, sem João Cleófas, sem Marcos Prisco e as elucidações oportunas de nosso Améde. O material está todo aí, necessitando tão somente de maior busca, empenho, dedicação e determinação. Vontade determinante em servir com amor. Olha, e por falar em palminha, veja quem está chegando. Seja muito bem-vindo, querido irmão, paz e alegria. Paz e alegria. Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos. Ora, querido irmão, estávamos falando justamente sobre nossas dificuldades de atender às necessidades imperiosas em torno de Cavalo Louco e seu bando, mas que já estamos providenciando alternativas, e muito em breve estaremos com essa situação solucionada. Aliás, expliquei para nossos irmãos as dificuldades do momento lá em nossa casa, e que você ficou de nos auxiliar. Pois não, querido amigo. Meus irmãos, esta questão tem sido tratada diretamente por nosso querido Bezerra junto a Ismael. Sheila tem participado e nos mantido informados acerca das decisões e das providências a caminho. Cavalo Louco é um líder que tem atuado em toda a nossa região com uma ferocidade descomunal, desde que desencanou em bravo confronto com a polícia, há 37 anos. Ele vem reassumindo gradativamente a sua antiga identidade, imerso na consciência de temido bárbaro e, consequentemente, vem se tornando cada vez mais agressivo em suas ações, todas amplamente despidas de qualquer sentimento, por menor que seja. Sua tática é chocar, assustar, levar o pânico e o medo,
disseminar a insegurança em todos os setores e, sobretudo, construir um amplo condomínio onde possa imperar a desarmonia. Por meio dessas ações, ele sonha em estabelecer o seu domínio. Trata-se de antigo assaltante de estradas, contumaz desde os tempos idos do Império Egípcio, vivendo de saques e da escravização. Mercenário, sempre viveu das guerras e dos despojos de guerra, vendendo e comprando escravos, destruindo lares e fazendo homens livres reféns de suas garras impiedosas. Tendo sido colocado em uma cadeira de rodas para que pudesse ter as mais amplas oportunidades de redenção, tão logo se viu consciente, ainda que limitado em suas ações, tornou-se a cabeça pensante do crime por aqui, explorando o comércio ilícito das drogas, a prostituição e os jogos de azar. Assim, passando quase despercebidamente, formou um verdadeiro exército sob o seu comando, liderando assaltos e financiando extensa rede de contrabandos. Hoje, ainda tenta, com algum êxito, comandar encarnados presos às mesmas viciações, e centenas lhes servem de médiums em potencial, para que possa materializar suas bestialidades. Ele se alimenta do sofrimento e do desespero alheio. Em razão de seu desencarne, ele tem ódio mortal de policiais, e tudo faz para matá-los e semear desconfianças e intrigas entre eles. Além, é claro, de sempre manter seus comparsas encarnados atentos às possíveis investidas dos policiais. Ele é o inimigo número 1 de nossas forças militares e paramilitares e se compraz em destruí-las. Outro dia, comandou pessoalmente alguns de seus comparsas num sangrento conflito com a polícia, no qual, se não fosse a intervenção providencial da misericórdia, vários companheiros teriam sido executados em uma emboscada. Irmão Palminha, nossos companheiros policiais precisam orar mais, ter mais fé e buscar mais a Deus em sua vida para não se verem presas dessas investidas, não é mesmo? Ora, Marquesano, nossos companheiros policiais atualmente têm recebido bônus espirituais quadruplicados pela função que exercem, mas temos desaconselhado a estar sempre atentos, alertas, fora das farras e buscando os seus templos de fé, sejam quais forem. Toda manifestação consciente da fé é muito digna e oportuna nesses instantes. Em algumas áreas, a misericórdia divina tem destacado até 3 protetores para cada irmão militar. Pois, se assim não fosse, teríamos já uma carnificina, e muitos desses companheiros trabalham diretamente próximos do bando de cavalo louco. Meu irmão, o momento é grave. Sim, Cavalo Louco conta hoje com centenas de encarnados que seguem piamente suas induções maquiavélicas orientadas para o crime, e que são aparentemente protegidos por seu bando. Ele possui outras centenas de auxiliares desencarnados que seguem o seu comando e vivem de tramar acontecimentos que venham a ser do agrado do seu comandante. Eles se ufanam por isso e galgam postos como recompensa por suas realizações malévolas. Contam também algumas centenas de companheiros robotizados, que são irmãos invigilantes que viveram de forma inconsequente no mundo das drogas e que, de delírios em delírios, de devaneios em devaneios, acabaram por sucumbir, sendo apanhados pelo túmulo em precárias condições. E, assim, são impiedosamente escravizados por essas mentes vigorosas do mal e submetidos a um profundo transe hipnótico e sustentados pelos miasmas exalados nos locais nos quais as drogas são consumidas em larga escala. Irmão Palminha, temos de ajudar o delegado Cristóvão e a toda a sua equipe. Sim, por ano, e precisamos redobrar os cuidados em relação à nossa escola e nossos mestres. Sim, a bem da verdade, Cavalo Louco age com uma maldade sem par, sem escrúpulos e atua preferencialmente junto aos companheiros invigilantes, principalmente os jovens. Assim, quando estes apresentam quaisquer sintomas de um estado alterado de consciência, seja pela ingestão de álcool, seja por outra droga qualquer, eles simplesmente acoplam estes robôs aos invigilantes. A partir daí, essas mentes passam a girar em torno de um desejo contínuo de drogas e algumas de álcool e drogas,
em uma necessidade sem fim, que é promovida pelo pensamento circular que interfere diretamente nas áreas epitalâmicas e vai lentamente anulando a capacidade de reação de nossos companheiros. Irmão Palminha, isso me provoca até calafrios. Para o bando de cavalo louco, esses nossos irmãos usuários são chamados de cavalinhos, porque são transportadores de robôs. Alguns, dependendo do domínio já alcançado, servem como verdadeiras mulas para 2 ou 3 ao mesmo tempo. Meu irmão, isso pode prenunciar o fim desses jovens. Sim, eles vão sendo então sugadores em suas energias até as últimas forças e são dominados amplamente em suas vontades. Contudo, fazem o possível para não matá-los. Não desejam matá-los? Ora, claro que não, pois isso fugiria aos objetivos, já que interessa a tão somente manter o controle e expandir esse domínio. Na realidade, com um cavalinho eles buscam fazer novos cavalinhos e aumentar o número de futuras mulas. No caso daqueles que não suportam e sucumbem ao domínio cruel e impiedoso dos robôs, assim que a equipagem física cessa suas atividades com o devido desencarne, eles são arrebanhados para as tarefas e iniciados como novos robôs, começando aí um novo ciclo. Minha nossa! Valendo Jesus! O cavalo louco se alimenta vibratoriamente de sofrimento, desespero, raiva, ódio, rancor, agressividade, maldade, bárbare. As mentes invigilantes que se permitem oscilar nessas faixas lhe fornecem farta alimentação, já que ele, por seu acanhado nível vibratório, capta esses miasmas na psicosfera em que se encontra. Que maneira de se alimentar, hein? Cada um de nós se alimenta daquilo que requer a alma. Mas, na realidade, o seu repasto preferido mesmo é o sangue e muitas vezes ele consegue em abundância nos desastres monstruosos que costumeiramente vitimam as mentes invigilantes, desarmadas quanto às orações e com ações no bem despidas de fé e de compromisso cristão. Esses desastres, na grande maioria das vezes, ocorrem sob o estado de consciência alterado por meio da larga ingestão de álcool. Isso, para ele, é um convite ao banquete. Álcool, drogas e sangue formam o banquete preferido por ele. Nossa, irmão Palminha, temos então de viabilizar os meios de detê-lo o mais breve possível, sem demora. Sim, caro marquesano, mas esse tipo de individualidade requer cuidados especiais. São companheiros extremamente ardilosos e profundos conhecedores das movimentações fluídicas. Ele também tem os seus superiores, que o orientam, que o instruem e que também tiram proveito de suas ações. O nosso planeta está em transição. A evolução terrena está em um estágio no qual essas coisas também fazem parte e temos de conviver com elas. Vejamos a questão proposta por Jesus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, no teu campo, boa semente? Porque tem, então, joio. E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres pois que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas, o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Considerando a lição, precisamos nos conduzir com muita fé, ampla determinação e voltados unicamente ao interesse de amar e servir,
entendendo que todos esses são irmãos do caminho em desalinho com as leis da harmonia universal e afastados momentaneamente das trilhas luzidias da fraternidade. Por isso mesmo, temos de tratá-los com muito amor e profundo respeito. Mas, irmão Palminha, qual seria o caminho mais seguro para sitiá-los em suas intenções? Ora, querido Alício, nesses casos o mais indicado seria trabalhá-los por intermédio da mediunidade. Seria necessário levá-los a uma mesa mediúnica e lá, pelos processos próprios da doutrinação e pelo contato com uma equipagem mediúnica moralmente sadia, teríamos amplas condições de proceder a um esvaziamento na equipagem magnética que os sustenta, provocando o esvaecimento imediato de suas forças. Então nos parece fácil. E, assim, estariam prontos a ser transferidos para a responsabilidade dos trabalhadores da misericórdia, de onde seriam guindados aos campos de tráfego e, posteriormente, transferidos para outro plano mais ajustado à sua primariedade vibratória. Façamos isso, então. Ora, meu querido Aldo, as coisas não são tão simples assim. Precisamos de aparelhos mediúnicos adequados para lidar com essas faixas, e isso requer pesquisa e muito trabalho de ajuste. Estamos fazendo o possível. Já tentamos 8 companheiros magneticamente indicados para essa atividade, mas, infelizmente, sem sucesso. 8? Sim, Ivanovic. Para 3 deles bastou tão somente se ultimar as ligações com os nossos irmãos às seclas de cavalo louco para que, no curso dos dias, houvesse uma recusa espontânea, inviabilizando assim uma perfeita adequação vibratória. Adoeceram em algumas horas e tivemos de desfazer a sintonia imediatamente, sob pena de uma pior aguda. Mas por quê? Ora, Aldo, alimentação inadequada, ingestão abundante de vísceras, o que causa uma intoxicação fluídica do campo mental e vibratório, provocando um amplo comprometimento da equipagem mediúnica. Isso, meu querido amigo, torna-se um banquete para o nosso comunicante, que terminaria em uma fagocitose, e poderíamos ter até mesmo um desastre em termos de afetação psíquica do médium. Por isso essas questões se tornam muito perigosas. Desaconselhamos totalmente a prática da mediunidade sem o devido conhecimento e preparo. Mediunidade é coisa muito séria. Para esses casos, precisamos contar com companheiros de grande educação alimentar, controle, harmonia pessoal, totalmente afastados das toxicidades do fumo e do álcool. Aliás, fumo e álcool inviabilizam totalmente quaisquer iniciativas, por mais simplórias do que sejam. Mediunidade, álcool e fumo são polos que não se tocam em hipótese alguma. Outros médiuns tornaram os esforços inviabilizados pela indisciplina no campo da sexualidade. O desgaste desnecessário das energias genésicas inviabiliza as resistências do médium. Destacamos, também, a utilização da sexualidade sem a devida nobreza de sentimentos. Tal questão provoca grandes fendas na equipagem mediúnica, principalmente em se tratando desse tipo de atividade, em que há um dispêndio muito grande de energia vital. Não me diga. As forças que transitam nas atividades sexuais são pulsões de vida, energias extremamente criativas e, por conseguinte, geram um grande desgaste na equipagem física. Se forem gastas de forma desregrada e exagerada, acarretam sérios prejuízos. Podemos compará-las à doação de sangue entre os encarnados. Se o sangue for doado sob supervisão adequada, dentro de princípios científicos corretos e tendo, acima de tudo, uma finalidade nobre, haverá uma reposição quase que imediata, tranquila, com perfeita absorção por parte do doador. Entretanto, ninguém suportará uma sangria desmedida ou uma hemorragia sem controle. Ainda que as doações sejam feitas com fins nobres, não podem deixar de estar dentro das regras científicas adequadas. O sexo é acontecimento dos mais sérios a se verificar entre os homens.
Ao medianeiro requer-se um amplo domínio de suas atividades sexuais, uma boa condução das energias que devem ser utilizadas nas vivências enobrecidas pelo coração engalanado de afetividade, e represadas todas as vezes que os compromissos à frente assim requererem. A isso chamamos de disciplina. Pena que muitos confundam com repressão. Não cabe ao medianeiro a abstenção da sexualidade propriamente dita, pois se trata de uma expressão profundamente sublime na coabitação das criaturas. No entanto, deve saber poupar as forças que vertem diretamente da alma, todas as vezes que as lutas assim exigirem. Assim como o atleta se poupa e se preserva diante de grandes desafios, reservando forças para as provas que se avizinham, também o médium deve se guardar para cumprir os compromissos assumidos diante dos desafios impostos pela mediunidade. Isso é disciplina ou mediunidade consciente. Os outros 3 médiuns foram tirados do planejamento logo no início, pois não eram companheiros confiáveis. Confiáveis? Sim, Alício, são companheiros que, embora tendo uma complexão mediúnica perfeita para o tipo de trabalho, não são aqueles em que possamos confiar, pois estão sempre faltando aos compromissos assumidos por mínimas coisas, totalmente injustificáveis. Pense bem, muitas vezes gastamos meses ou até anos para atingir o ponto de sintonia necessária para o pleno desenvolvimento das atividades programadas. Imaginem que no dia aprazado, com tudo pronto, tudo definido e na hora definitiva não podemos contar com o companheiro para o trabalho previsto. Improvisar? Nesse nível de atividade não cabe o menor tipo de improvisação. Ou se vai com confiança total ou não se vai. E daí, definitivamente, decidimos não contar com eles. Mas e eles? Ora, Marquesano, continuam aí. Se não servem para a construção, pelo menos vamos utilizando-os como entulho. O que não serve para alicerce, viga ou parede, serve para o enchimento. São os calhaus do caminho e, antes que eles passem a servir de pedra de tropeço, vamos dando-lhes ao menos algumas finalidade útil. O que é uma pena, pois serão considerados servos infiéis, até que a vida os desperte para as responsabilidades maiores. Mediunidade, meus queridos irmãos, é coisa muito séria. Lembremo-nos do amorável Jesus. Mas, qualquer um que escandalizar algum destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que eu se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. No campo da mediunidade, afasta-te o quanto possas dos escândalos e guarda sempre para ti o lugar de tua insignificância. Ama, serve e perdoa sempre, pois as responsabilidades são imensas e as consequências inimagináveis por hora. Sim, querido Palminha, mas até quando ficaremos expostos aos devaneios do cavalo louco? Não estamos expostos de forma alguma, Ivanovic, pois somente estão sujeitas a ele as mentes invigilantes e que lhe abrem espaços de sintonia. Hoje não existem mais companheiros, em nenhum extrato da fé, que possam pretextar ignorância. Todos têm livre acesso ao Evangelho renovador. Todos têm ouvido falar em fé e todos têm sido convidados aos exercícios da paz e aos eflúvios maravilhosos do amor. A responsabilidade é pessoal. Irmão Palminha, aproveitando o ensejo de sua presença entre nós, quero lhe pedir pelo nosso companheiro Alício e sua protegida Vicência, sua mãe, Carlinda, e seu pai, o Gomes. Gostaríamos muito de contar com o seu auxílio. Querido Aldo, felicito seu coração pela interferência em favor do seu amigo. Saiba que é muito importante sairmos do egoísmo que nos mantém aferrados aos exclusivismos pessoais. Consideraremos com muito carinho o seu pedido, mas posso lhe assegurar que estudamos com Carmelo esta questão e já estamos em trabalho. Em breve tempo teremos as soluções que nos sejam necessárias. Queridos irmãos, a conversação está muito interessante e produtiva, mas outros compromissos me chamam, e tenho de me ausentar. Sendo assim, despeço-me de vocês com um até breve.
Sim, meu irmão Palminha, mas quando teremos uma resposta do amigo quanto a essas questões tão aflitivas? Ora, meu bom marquesano, tenhamos fé e entreguemos os encaminhamentos dessas questões a Jesus e aos seus prepostos, que com certeza estão muito mais empenhados do que todos nós. Enquanto isso, continuemos humildemente a nossa caminhada, sabedores de que tudo pode esperar. E, enquanto esperamos, façamos da espera um momento dinâmico, trabalhemos com todas as forças, pois somente assim a espera será menor. Paz e alegria. Capítulo 5. As lidas sociais são intensas e as questões se multiplicam, exigindo de todos nós uma extremada atenção e diligente dedicação, enquanto muitas vezes perdemos tempo em reclamações, queixumes indevidos, lamentações descabidas e muitas vezes cruzamos os braços à espera de favores para a nossa vida. As dores e os muitos sofrimentos se alastram ao nosso lado, e nem os percebemos, pois nos enfeixamos nas cadeias de nossos interesses pessoais e deixamos que o senso egocêntrico fale mais alto. E assim perdemos largas oportunidades de sermos úteis à vida. Pedimos e queremos sempre mais, quando, na realidade, nos preocupamos muito pouco com o nível e a qualidade de nossas doações à vida. Assim, improdutivos, vamos nos agarrando aos fios sutis tecidos nas teias da inércia, sem nem sequer perceber que a nosso lado milhares de companheiros clamam e sofrem, e outros tantos trabalham diuturnamente em nome da misericórdia. Da mesma forma, muitos inconscientes e inconsequentes vivem a espalhar pânico e terror por onde quer que passem. Os canais de doação são muitos. Um abraço apertado e amigo, um sorriso fraterno e sustentador, uma palavra de consolo e de arrimo, a mão estendida na direção das convulsões sociais que sovelam a vida de muitos. Um pequeno gesto, uma doação, quem sabe um prato de sopa a mitigar a fome, um farnel de quitandas, uma bala para aplacar a sede de carinho de uma pobre criança, uma roupa conservada para abrandar a nudez, um calçado para proteger os pés de alguém que, na luta de cada dia, vagueia descalço pelas vielas do egoísmo. Uma oração movimentada pelo coração amoroso e desprendida, consciente de que a solidariedade é a viga mestra da fraternidade. E, para que haja fraternidade, é necessário aceitar os desafios de se multiplicar os talentos que jazem em estado de latência dentro de cada um de nós. O mundo se encontra carente de talentos. Infelizmente, observamos tantos talentos enterrados, improdutivos e inservíveis, sem a menor serventia prática nos campos da vida, que ensejaria a sua multiplicação tão esperada. Lembremo-nos de Jesus em sua assertiva e inovidável: tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Não esperemos que chegue o dia das trevas exteriores, nos antecipemos ao tempo das luzes e saibamos nos desvencilhar das épocas de pranto e de ranger de dentes, para que sermos os dificultadores da própria evolução. Sempre nos foi concedido todos os talentos necessários para que pudéssemos entrar triunfalmente no grande banquete da vida. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A vida flui ao nosso lado, nos convidando ao grande banquete da fraternidade, abrindo portas importantíssimas para o nosso crescimento e nos doando espaços maravilhosos para que possamos operar a multiplicação inadiável dos múltiplos talentos que nos foram concedidos. Mãos à obra. Os dias passam de forma célere e o tempo é um passageiro apressado no voo dos dias. A experiência física é um elemento volátil a desaparecer na palma de nossas mãos, na qual passageiros com chegada prevista desembarcam sorridentes nos aeroportos da vida, enquanto outros são convidados, muitas vezes sem prévio aviso, a efetuar a viagem de volta.
Embarques e desembarques são cenas do cotidiano produzindo circunstâncias de intensa euforia e alegria incontida, assim como de lágrimas e sofrimentos que se multiplicam, muitas vezes, de forma inenarrável. Há passageiros que chegam trazendo consigo as bagagens da esperança e aqueles que partem levando tão somente a bagagem das realizações, que também lhes servirão de passaporte a ser apresentado na aduana de chegada em outras dimensões da vida. Alguns chegam com grandes bagagens e outros tão somente com algumas acanhadas malinhas, enquanto inúmeros aportam como indigentes. Estes últimos são os companheiros asilados da vida que, após desgastar todos os recursos disponibilizados ao longo de milênios, atingem posições lastimáveis, não existindo outro caminho que não o de viver sob os auspícios misericordiosos da bondade infinita.